Espírito na floresta. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que tivesse fazendo isso e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. Ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil, mas como já estava tarde ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite ele estava na sede da fazenda, e resolveu ficar na varanda, enquanto fumava. Lá fora a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento, e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha, tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 a 3 metros. Era fina com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo, era um pouco pequena, para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 em cada mão, ele não conseguiu ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância, e então falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele: "Deixa minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo eu vou fazer o mesmo com você." E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez, ele não quis ficar lá para descobrir,
ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. Depois ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. O resort mal assombrado. As portas que ligam nosso mundo ao além podem existir onde menos esperamos, mesmo em um local onde se busca a paz e o descanso, como em um hotel afastado, permitindo que estranhas criaturas perturbem a estadia de seus hóspedes desavisados. O relato a seguir descreve esse tipo de acontecimento. Estou eu aqui de novo para contar mais uma experiência sobrenatural que houve em minha vida, em uma noite em um resort, quando eu tinha apenas 7 anos de idade, sendo que na época foi aterrorizante para mim. Hoje eu tenho 24 anos e com certeza contarei essa história aos meus netos. Vamos à história. No ano de 2005, eu e minha família um dia fomos passar as férias em um resort, que na época era muito luxuoso. Em um sábado à noite, eu estava com os monitores e alguns amigos que tinha feito lá, sendo que meu irmão estava junto com meus pais no quarto. A monitora, os coleguinhas e eu, fomos brincar de esconde-esconde. Como o dito cujo hotel ficava na mata, ela não nos permitiu nos escondermos na floresta, então eu desci um caminho, uma estrada mesmo, que descia para as quadras e piscina aquecida. Era mais de 8 da noite e não havia nenhuma iluminação na estradinha dentro do resort, então pela luz da lua eu fui descendo até a piscina aquecida para me esconder. Nesse caminho ocorreram muitas coisas estranhas. Eu sentia cheiro de cigarro, que vinha da mata, mas parecia que estava próximo de mim. Eu virava para ver se havia alguém, e nada. Então percebi também que alguém me seguia, mas olhando para trás, não via ninguém. Também via luzes na mata, mas nem ia ver o que era. Durante todo o trajeto isso ocorreu. Ao chegar na piscina aquecida, as luzes dentro dela estavam acesas. A piscina era enorme e muito boa, mas não havia ninguém lá, mesmo funcionando 24 horas. Me escondi atrás de uma muretinha, e lá fiquei escondido. Depois de uns 5 minutos, eu comecei a sentir o mesmo cheiro de cigarro, e até então já estava aterrorizado. Como ninguém havia me achado, desisti e resolvi voltar para a recepção. Lá ia eu subindo novamente a estradinha, e via as mesmas luzes na mata. Meu coração estava a uns 100 batimentos por minuto, e eu estava suando e nervoso. Comecei também a ver figuras escuras, com uma forma meio humana, atravessar a mata do canto direito para o esquerdo, como que caminhando rápido, quase correndo, mas cada vez que eu corria mais, as figuras apareciam e o cheiro de cigarro ficava cada vez mais forte. Já estava com a camisa encharcada de suor e estava chorando desesperadamente, mas quando eu cheguei na recepção já muito aliviado por aquele terror ter acabado, disse a tiazinha que tinha desistido e ido para meu quarto. Lá tomei um bom banho e tomei quase 3 litros de água, mas ainda estava aterrorizado. Minha mãe perguntou por que eu estava todo suado e chorando, sendo que eu contei tudo, mas ela não acreditou e disse que eu estava apenas cansado por brincar demais. Era 23 horas, e todos nós já estávamos na cama, sendo que eu dormi lá pela meia-noite, mas algo me acordou às 4h15 da manhã. Quando virei para ver o que estava fazendo barulho, a luz da lua invadia o quarto, mesmo com as cortinas fechadas, e vi um homem alto e escuro, encostado na bancada da TV, ao lado da cama dos meus pais, e ele fumava um cigarro e acenava para mim. Eu fiquei petrificado, não conseguia me mover, e nem mexer a boca para gritar.
A fechadura da porta do quarto estava trancada, e aquilo voava por todo o quarto, até em um momento que amassou o cigarro no chão e desapareceu no ar. Mesmo muito assustado, eu consegui dormir depois de um tempo, e acordei novamente às 8 da manhã. Todos ainda dormiam, mas a claridade já entrava pela janela. Saí da cama e procurei a bituca do cigarro no chão, mas não encontrei nada, então deitei com meus pais e dormi novamente. Acordamos às 11 horas, arrumamos as malas e fomos embora. Quando meu pai fazia o check-out, eu estava sentado num sofá que tinha numa sala com lareira, e eu estava sozinho, quando novamente eu vi a figura negra e alta, mas ela apenas atravessou a sala e desapareceu. Pesquisei mais ao chegar em casa, e vi que o diabo se manifestava do jeito que descrevi a vocês, alto, escuro e fumava um cigarro. Hoje o hotel assombrado está fechado, ou abandonado. Mas sei que nunca mais eu vou lá. Havia algo no porão. Cuidado onde você visita. Os portais para o além podem estar onde se menos espera. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também, eu achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Essa história é um pouco longa, mas cada palavra é verdadeira. Era o verão de 1996 e eu tinha acabado de acabar o colegial. Era um dia ensolarado, e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que não são muito usadas, que são quase abandonadas, que rodeiam a nossa cidade. Isso era algo normal, já que não se tinha muita coisa para fazer na nossa pequena cidade. Eu estava dirigindo e os meus amigos Rafael e Jair estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir. Eu sempre falei, se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinham nem placas, não que eu me importasse com isso. Depois de mais ou menos uma hora nós estávamos bem afastados da cidade em uma comprida e fina estrada de terra com campos, que iam até além da visão, dos dois lados. Após alguns minutos na estrada nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares, sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto, e quase que não dava para ver a via de entrada. Eu estava curioso, então dirigi até ela, já que parecia abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. Enquanto eu ia chegando mais perto da casa, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase que intacta, e a porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas das janelas estavam inteiras, e as folhas de madeira estavam com a tinta branca já toda lascada. O meu amigo Jair falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica, então eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada. Eu me considero um homem corajoso. Cresci como filho de um respeitado oficial do exército e agora condecorado oficial da polícia da cidade. Fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e que há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava para ir água abaixo. Levou cerca de uns 10 minutos para convencer os meus amigos a entrarem na casa. Era cerca de 4 da tarde e o sol ainda brilhava forte. Finalmente todos nós criamos coragem e fomos em direção da porta de trás. Foi só encostar na porta que ela abriu completamente, era a casa nos dando as boas-vindas. Foi só entrarmos que eu senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais grosso. Era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abria para um curto corredor. O corredor abria para uma cozinha na direita, e na esquerda tinha uma porta.
Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la, pois ela fechava o corredor se fosse aberta. Quando todos nós passamos a porta, eu a abri, e tinha um escuro porão atrás dela. Eu pensei que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas tinha algo mais de estranho sobre ele. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do terceiro degrau de cima para baixo. Era escuro, porque não tinha janelas nele, e eu não conseguia ver o chão, parecia que não tinha fundo. Eu não dei muita importância para ele na hora, então fechei a porta firmemente, um fato importante para ser lembrado. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda para a sala da frente, nós notamos algo mais de estranho na casa. Estava totalmente mobiliada. Mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Meus amigos insistiram para ir embora falando que tinha gente morando lá ainda. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas, outro fato importante. Eles estavam com uma sensação ruim, mas eu estava curioso, então eu falei que iríamos embora assim que víssemos o segundo andar. Foi então que a coisa ficou estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, com 3 fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Este quarto estava na ponta da frente da casa, e estava bem iluminado por 2 janelas grandes. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro, e tinha um buraco no chão do lado dele. Era do tamanho de um pneu de carro, e dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar, e eu fiquei com esse sentimento terrível de que não estava sozinho. Então eu ouvi esse som que eu nunca vou esquecer, vindo do pé da escada, e só de lembrar agora, a minha pele arrepia toda. Primeiro começou com um som estranho de bocejo e foi se transformando, é meio difícil de explicar, numa espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto. Minhas mãos e meus pés gelaram, e o meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Durou por cerca de uns 5 segundos, e então parou, ecoando pela casa. O medo que cresceu em mim, me fez levantar e sair correndo para fora daquele quarto mais rápido que um raio. Quando eu saí dei de cara com os meus 2 amigos, que, pelo olhar nos rostos deles, ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escadaria abaixo e quando chegamos no andar de baixo eu notei algo que gelou meu sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido limpadas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Começou, ou acabou, no pé da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás, só que não ia até a porta. Ia até, e passava, a porta do porão, que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas com medo e relutante em alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única e tão necessária saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado enquanto eu fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta de trás da casa. Eu nunca parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim, tudo o que eu podia pensar era que o meu carro não ia pegar, como nos filmes de terror. Mas ele pegou de primeira, e assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá como se as nossas vidas dependessem disso. E até onde eu sabia, as nossas vidas dependiam disso. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta até a cidade e durante toda a viagem não mais do que 5 palavras saiu da boca de ninguém. Nós raramente falamos sobre isso, mesmo agora.
Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao passar dos anos e ninguém realmente acredita em mim. Alguns amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa, mas eu acho que eu não poderia encontrar a casa de novo mesmo se eu quisesse. Não que eu queira encontrar a casa, nem pensar nisso.